Paz do Senhor, meu nome é Márcio, sou pastor aqui no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Eu quero agradecer a você que se conectou conosco no YouTube. Você está prestes a ouvir uma palavra que vai te abençoar tremendamente. O meu desejo é que você abra o seu coração para se alimentar de uma palavra que vem do Senhor Jesus. Deus, eu quero, em nome do Senhor Jesus Cristo, declarar uma palavra que possa transformar essa manhã. A Tua palavra é transformadora e que haja um coração receptivo. No nome do Senhor Jesus, nós abrimos o nosso coração para perceber a Tua vontade. Nós inclinamos o nosso coração, Senhor Deus, para a Tua direção. Muda, Senhor Deus, os nossos caminhos e possamos experimentar um caminho que é muito melhor, ó Pai, do que nós estamos vivendo. Nós queremos o caminho do Senhor, que Ele é bom, Ele é perfeito, Ele é agradável, Ele gera vida, Ele gera verdade. Espírito Santo de Deus, nós inclinamos o nosso coração para a Tua palavra, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus, amém. Eu não sei como que a gente vai dar o nome dessa palavra, mas essa palavra eu estou tentando ministrar ela há vários finais de semana já. Mas todo final de semana Deus nos leva para uma outra palavra. E eu falei, não, agora eu vou ministrar essa palavra. E a palavra que eu vou ministrar hoje, eu vou ministrar semana que vem. Eu quero falar sobre os ciclos. Eu quero falar sobre a representação dos anos. O que significa na palavra do Senhor o ciclo de 7 anos. É uma palavra que nós já ministramos anteriormente. Mas sempre alguém me pergunta, e é uma palavra que de tempos em tempos é bom a gente relembrar na vida da igreja. E hoje eu quero ministrar uma palavra que na verdade eu ministrei numa ordenação de uma pastora. Nós temos uma pastora que foi ordenada há alguns finais de semana atrás, e nós falamos para ela algumas coisas que nós acreditamos que seja importante na vida de uma pessoa. Pastor, mas essa palavra foi para pastor, então é para mim? Não, eu vou te dizer que é para qualquer homem e mulher que sirvam e tenham o coração no Senhor Jesus, amém? Então essa palavra é para você, e principalmente também para os mais velhos, para os mais novos. Alguns finais de semana nós batizamos 15 pessoas na praia, e é bom a gente relembrar valores, e é importante nós reafirmarmos o que nós acreditamos. Mas o interessante é que eu escrevi aquilo, alguns aspectos os quais eu acho importante. Se eu chamar outros pastores aqui para pregar, eles vão sempre acrescentando algumas coisas. Mas eu anotei algumas coisas que eu acredito que sejam importantes. Se você quiser tomar nota, então, a palavra de Deus diz lá em Eclesiastes capítulo 9, do versículo 11 ao 12. A palavra de Deus diz: Vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, porém tudo depende do tempo, do acaso. Pois o homem não sabe a sua hora, como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira, e com os passarinhos que se prendem com um laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Palavra de Deus, Eclesiastes está formado aqui muito sobre tempo, sobre entender propósitos, para não perder tempo com coisas à toa. E então eu tomei nota de algumas coisas que eu acredito que sejam importantes. E eu já escrevi sobre isso, em algum momento eu também preguei sobre isso, mas eu gostaria que você abrisse seu coração. Um aspecto que eu acredito que seja importante na nossa vida é aprender a contar os nossos anos. A questão é que às vezes nós envelhecemos e nós não reconhecemos o tempo que nós vivemos. Muitos adultos, muitas vezes, entram em crises existenciais, e há uma inversão do tempo. Você já viu pessoas que têm 40, 50 anos, mas querem viver como se fosse uma menininha de 15, 16? Há uma inversão porque não aprendeu a contar e perceber que o tempo está passando, que o relógio está avançando. Tem pessoas que tomam e fazem escolhas fora do tempo oportuno de Deus, e não compreendem. Muitas pessoas querem colher aquilo que ainda está sendo plantado. Muitas pessoas querem que uma árvore dê fruto, se não é o tempo dela dar fruto. Qual que é o problema? A pessoa não aprendeu a contar os seus anos. A pessoa não conseguiu aprender a contar os ciclos que você vive. E a Bíblia fala que se você não aprende, você não alcança coração sábio. Mas aquele que aprende a contar os seus anos, ele vai amadurecendo com o tempo. Algo que eu aprendi depois que eu me converti, irmãos, é entender os ciclos da minha vida. Perceber as estações da minha vida.
perceber o tempo oportuno das coisas na minha vida, perceber o momento que eu vivo. Para quê? Para que eu não faça escolhas que lá na frente parem. Eu tenho que perceber o tempo de plantar, o tempo de colher. Eu tenho que perceber o tempo de retirar o que eu plantei, o tempo de estocar o que eu plantei. É necessário você perceber as estações que vão mudando na sua vida. Isso é maturidade, isso é crescimento. Então eu posso te falar que um aspecto que eu acredito que é importante na vida de um ser humano é aprender a perceber o momento que você vive como igreja, o momento que você vive no seu casamento, o momento que você vive no seu trabalho. Casamento, né? Às vezes, relacionamentos, né? Eu não sei quantos aqui se relacionaram no mundo. Deixa eu ver sua mão aqui. Ok. Você viu que, com certeza, no mundo, você percebeu que você, às vezes, antecipou liberdades que não deveriam ter sido antecipadas. Antecipou intimidade que não deveria ter sido antecipado. Tem muita gente que colhe no seu casamento por conta de uma inversão no passado. Pastor, isso pode acontecer? Falar, irmãos, eu vou te dizer com todo o coração. Quando nós invertemos o tempo de Deus, nós colhemos também o que nós plantamos. Não é que Deus é mau, mas é uma questão daquilo que nós fazemos de forma errada. Quantos casamentos, irmãos, hoje eu tenho que aconselhar, e o problema não é pelos problemas que acontecem hoje. A questão dos problemas que eles estão vivendo hoje é fruto de como eles se relacionaram no passado. Muita gente acha, pastor, me ajuda nessa briga, eu briguei com minha esposa, eu briguei com meu marido. A questão não é resolver o problema ali, eu devo ir mais a fundo. Qual que foi a origem disso? Como que aconteceu isso? Como que foi estabelecido esse relacionamento? Eu tenho que perceber, porque é o seguinte, irmãos, às vezes a gente vai tratar de um problema, mas a gente não trata na raiz, porque às vezes o problema é a raiz. Os irmãos estão me compreendendo? Então as coisas são mais profundas. Então existem colheitas que algumas pessoas estão tendo hoje, porque não entenderam as estações dos anos, não perceberam as estações da sua vida. Então é necessário que você entenda sim. Você que se converteu agora, eu quero te falar, aprenda a contar os ciclos da sua vida. Você que já se converteu há muitos anos, relembre os ciclos da sua vida, porque você ainda hoje está no tempo agora de começar a plantar. Muito do que você vai colher daqui a alguns anos tem a ver com o que você vai semear hoje. Então você tem que perceber qual é o tempo de plantar, de que maneira que eu planto, de que maneira que eu formo. A palavra de Deus diz lá em Salmos, capítulo 90, versículo 12. Se os irmãos da projeção me acompanharem, a palavra de Deus diz, aprenda a contar os anos, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Então eu quero te falar, um primeiro aspecto que eu acredito que é importante na sua vida, é aprender a contar os anos da sua vida. Aprender a contar as estações que você tem. E é algo que eu tenho que sempre trabalhar na minha vida, irmãos, é porque eu tenho dificuldade de envelhecer. Vou confessar logo. Eu vou lá no Cláudio, eu fico conversando sobre meu cabelo. Aí ele vai lá cortar o cabelo. Eu falei, irmão, tem muito cabelo branco. Estou com uma entrada, irmão, o que você acha? E aí eu tenho problema de envelhecer. Estou com 38 anos, vou fazer 39 em junho. Faltando um dia para o meu aniversário, ainda eu falo que eu tenho 38. 11h59, se alguém me perguntar, pastor, quantos anos você tem? Eu tenho 38. A hora que deu meia-noite, fiz 39. Mas eu estou me preparando para os 40. Então eu estou preparando dentro de mim. E é necessário entender a compreensão de que eu não sou mais um menino. Eu não sou mais um garoto. Eu estou amadurecendo, estou tendo cabelos brancos, eu estou ganhando experiência com o passar dos anos, eu estou colhendo o que eu plantei, e eu tenho colhido, irmãos, na minha vida, muitas coisas boas. Eu tenho vivido um tempo de muita colheita na minha vida, tenho vivido um tempo de muita graça diante do Senhor, eu tenho colhido, Deus tem me dado filhos espirituais todos os dias. É muito bom ver o mover que tem acontecido entre nós. Ministrei na sexta-feira e no sábado para os americanos. E na sexta-feira foi uma das piores sensações que eu tive na minha vida. Né? Aquela coisa de querer falar inglês e aquela coisa travada dentro de mim. E eu saí em crise, e minha esposa, o que foi que aconteceu? Eu falei, meu Deus, Deus me ajuda. E eu fiquei clamando a noite inteira e Deus me ajudou no sábado, que parecia que eu tinha nascido nesse país, tão fluente que eu estava. Isso é a glória de Deus.
Mas é tão bom você ver que Deus tem me levado para um propósito dele, que eu tenho realizado a vontade de Deus, inclusive com americanos. Eu nunca pensei nisso na minha vida. Estou vivendo esse tempo diante do Senhor, na minha família, com os meus amigos, com meus parentes, com a igreja. É muito bom ver as estações que eu tenho vivido. Mas eu vou te dizer, isso é fruto do que eu plantei anos atrás. Agora, para eu colher anos à frente, eu vou ter que plantar de novo. É tempo de trabalho. É tempo de dedicação, para que eu tenha o que colher lá na frente. Porque, irmãos, é muito complicado você envelhecer e você não ter o que colher na sua velhice. Quantas pessoas nós sabemos que não se programaram para a sua velhice? Não aprendeu a contar os anos, que o tempo de guardar é nessa juventude que tem. E aí hoje está difícil, porque envelheceu, mas não conseguiu guardar no tempo oportuno. Por quê? Não aprendeu a contar os anos que vivia. Esqueceu que os anos aconteciam à sua frente. Então é necessário que você aprenda a contar os seus anos. Glória a Deus. Você é alguém que sabe contar os seus anos? Senão você vai vir aqui domingo, eu vou te ensinar como é que conta os anos da sua vida. Na palavra de Deus, não é numerologia não, viu, irmãos? Pensamento positivo, né? Oh, Jesus, cada coisa que acontece comigo. Esses dias alguém falando lá sobre sonho. Aí um pastor, não, eu tenho um livro de sonhos. Eu falei, ixi, irmão, você tem livro de sonho, meu irmão? Queima aquele negócio no fogo, arrependei-vos em nome do Senhor Jesus. Sabe, o que define, irmãos, é o que a palavra de Deus diz. Glória a Deus. Então semana que vem nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre aprender a contar os seus anos. Um outro aspecto, e é assim, pastor, isso é na sequência? Não, eu estou te dando de forma geral. Às vezes algumas coisas vão acontecer primeiro do que as outras. Mas uma outra questão que eu gostaria de levantar com a igreja, que é necessário na sua vida, esteja no lugar certo, no lugar do propósito da sua vida. Você sabe que muitas vezes, irmãos, nós perdemos timing de Deus, o tempo de Deus, porque nós saímos fora do lugar que Deus tem para nós. Nós às vezes perdemos coisas, porque nós saímos fora do lugar. Pastor, mas será que é assim? Vou te provar com algumas coisas bem naturais, tá bom? Imagina que você é um nadador. Você nadou, você é um atleta e você vai para uma competição. Você é um excelente atleta e você sabe que você vai ganhar aquilo, glória a Deus. Mas aí então você foi para o ginásio. Só que um detalhe, você foi para o ginásio errado. As Olimpíadas acontecem no Brasil, você foi para a Alemanha. Aí eu te digo, você acha que você vai ser campeão na Alemanha? Não, por quê? Porque você saiu fora do lugar do propósito. Pastor, o que você está me dizendo? Existe um lugar do propósito na sua vida. Existe um lugar do fluir. Nós já falamos sobre isso, nós já escrevemos sobre isso. Mas é bom nós lembrarmos, tem pessoas que passam a sua vida fora do lugar que Deus tem. Você é um excelente no que faz, você tem uma capacidade sobrenatural do que faz, mas você está fora do lugar da vontade de Deus. Você travou todo o seu potencial. Você poderia ter se tornado um campeão, mas você foi para o ginásio errado, você foi para o país errado. Existe um lugar onde flui as coisas. Deixa eu perguntar honestamente, baseado nisso e com entendimento no que eu estou dizendo, quantos já ficaram em um lugar que não era da vontade de Deus e hoje você está colhendo alguma coisa que você percebeu? É porque eu saí fora do lugar que Deus tinha. Levanta sua mão. Quantos foram para um lugar que não deveria ter ido? Isso significa então que essa palavra que eu estou dizendo é verdade. Existe esse lugar onde as coisas fluem naturalmente, onde as coisas acontecem. Pastor, esse lugar as coisas são mais fáceis? Não. Nós temos uma ideia muito romântica, que quando nós estivermos no lugar certo, tudo é mais fácil. Presta atenção. A Bíblia fala que pedir, dar-se-vos-á, buscar, acharei, bater, abrir-se-vos-á. Ele diz que existem momentos que você vai ter que insistir com algumas coisas. Vou te dizer, primeiro evangelismo que nós fizemos aqui, no sul da Flórida. Deixa eu te contar como é que aconteceu. Era julho, 2009, nós não tínhamos dinheiro. Dei uma sugestão para a gente fazer uma imersão de inglês, um curso de inglês. Trouxemos pessoas do Brasil, levantamos na época uns $40 mil com esses 30 estudantes. Investimos lá, sobrou no final das contas uns $10 mil. Fizemos 10 mil revistas.
E aí então a gente saiu para a rua para evangelizar e tal. Tinha gente que pegava a revista na minha mão, olhava a revista, jogava ela fora, baixaria, coisa assim. E aí então a gente pegou o telefone, pegamos 200 telefones. Olha, a gente vai fazer um hot dog, a gente vai ter um tempo de comunhão no nosso prédio. Você vai lá, irmãos, pergunta para mim quantas pessoas foram nesse evangelismo que nós fizemos, que nós pegamos 200 telefones. Pergunta. Não, irmãos, pergunta de uma forma mais delicada. Pastor, quantas pessoas naquele evangelismo foram? Pergunta. Ué, já que os irmãos perguntaram, né, eu vou falar então. Ninguém. Não, mentira. Foram 2 pessoas. Eram 2 irmãs que estavam indo para a igreja dela, passou na porta, viu comida, comeu e agradeceu. E fui para a igreja delas. Pastor, mas aqui não era a vontade de Deus. Eu te digo, é só você olhar ao redor hoje para mostrar que naquele evangelismo não veio ninguém, mas hoje, o lugar certo, pessoas vieram. Isso significa então, irmãos, que haverá dificuldades. Nós achamos que na primeira porta que se fecha, eu estou fora da vontade de Deus. Não, irmãos, existe uma insistência. Existe um trabalhar. Vou te provar de outra forma. A cruz do Calvário. Difícil falar isso, mas esse foi o propósito para Jesus. E a cruz era fácil, irmãos? Não era fácil. Mas era o lugar da vontade soberana? Era. Lugar de dor? Era, mas aquele era o lugar do fluir de Deus. Então eu te digo, existe um lugar aonde as coisas vão se cumprir na sua vida. Não é uma questão de ser fácil, mas é o lugar do propósito de Deus na sua vida. Posso ouvir um amém? Eu quero te falar, se você está aqui, tome essa palavra como uma resposta de Deus. Esse, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, é o lugar do centro da vontade que Deus tem para a sua vida. Para de lutar, aceita, glória a Deus. Ei, Jesus, olha o que a palavra de Deus diz. E de um só sangue fez toda a geração dos homens, está lá em Atos capítulo 17, versículo 26. E de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Ou seja, há limites da sua habitação, há limites para o mover de Deus, há limites que você tem que perceber. Há um limite que as coisas acontecem na sua vida. Posso ouvir um amém dos irmãos? Amém. Os irmãos estão tomando nota do que eu estou dizendo? Irmãos, isso pode mudar a vida de muita gente, você não tem noção. Glória a Deus. Glórias a Jesus. Outro que eu quero mencionar para os irmãos que é muito importante. Ouça as pessoas levantadas por Deus na sua vida. Pessoas levantadas por Deus. A questão é que nós queremos fabricar quais são essas pessoas. Presta atenção, existem pessoas que Deus vai levantar na nossa vida para nos abençoar, para ser canal. E eu te digo uma coisa, essas pessoas não têm obrigação de concordar com você sempre, mas elas têm a obrigação de falar a palavra de Deus na sua vida. Semana passada eu estava falando aqui, encontrei uma pessoa aqui no corredor. Pastor, eu queria te falar uma coisa. Eu falei, mas e se você ficar em crise depois da resposta, você vai aceitar? A pessoa riu, pastor, eu vou. Porque é o seguinte, isso é amor. Nós achamos que amor, a pessoa tem que concordar com tudo que eu quero. Amor muitas vezes vai ter que colocar limite e falar a verdade. Você está fazendo coisa errada, meu amigo. Minha irmã, você está fazendo coisa errada. Você precisa de mudar seu pensamento. Isso é amor. Glória a Deus. Então, reconheçam as pessoas que Deus levantou para te abençoar. Existem pessoas que Deus levantou para edificar a sua vida. Existem pessoas que vão te desafiar. Existem pessoas que vão te alimentar. Existem pessoas que vão te impulsionar ou vão te trazer para perto de Deus. Mas você tem que perceber que pessoas são essas. A palavra de Deus diz lá em Hebreus capítulo 13, versículo 7. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Essas pessoas são um referencial na sua vida. Quais são as pessoas que Deus levantou para ser um canal de Deus na sua vida? Quem é que você ouve? Quais as pessoas que têm uma voz ativa em você? Quais as pessoas que você acredita? E lembrando aqui do que eu estava ministrando com os americanos, é interessante
Eu estava falando a diferença entre filho e empregado. Empregado, quando você fala alguma coisa que ele não gosta, ele pede conta. É ou não é? Eu quero as contas. Quero trabalhar mais nesse lugar aqui não. Não quero mais. Isso é empregado. Agora filho, quando você fala com ele, é engraçado. Filho, quando você disciplina, ele mesmo depois te procura. Ele pede colo para você. Ele quer estar perto de você. Porque não adianta. Filho, uma vez filho, é filho eternamente, acabou. Não muda essa história. Mas o empregado, ele vai embora. Aí eu estava falando que existem na vida da igreja filhos. E existem na vida da igreja empregados. O filho, quando o pastor fala, ele permanece. Mas o empregado, ele quer ir embora. Não gostei do que o pastor falou. Então, porque você não é filho, se você for embora. Se você for embora é porque você se tornou empregado. Filho pode até não gostar do que o pastor falou, mas ele permanece porque tem filiação, tem conexão. O pai está conectado no filho, glória a Deus. Os irmãos estão comigo? Felizes da vida? Glória a Jesus. Quero falar também, e é engraçado, tudo isso aqui eu já escrevi, já preguei em um determinado momento, então só estou relembrando aqui para os mais antigos. Tudo na vida existe um preço. Você sabe que às vezes nós queremos algo, mas nós não queremos pagar o preço por aquilo. Eu te digo, se alguma coisa é importante para você, você não mede esforços para pagar o preço por alguma coisa. É verdade ou não é? Mas se alguma coisa não tem valor nenhum, você não está nem aí. Você não paga o preço. Mas se alguma coisa é importante, você paga preço. Eu quero ensinar para a igreja. Aquilo que tem valor na sua vida, você tem disposição de pagar um preço muito alto por aquilo. Se você acha que seu casamento tem um preço alto, um valor, você vai pagar um preço alto pelo seu casamento. Se você acha que seus filhos têm um valor alto, você vai pagar um preço muito alto. Se você acha que o seu chamado ministerial tem valor, você vai pagar um preço alto para conquistar aquilo. Então eu te digo, muitas vezes as pessoas me procuram, pastor, me fala, meu casamento não está bem. Falei, irmão, vamos jejuar. Vamos... Não, pastor, jejuar não dou conta. Falei, então, porque não tem valor o seu casamento. Difícil falar isso, né? Mas é verdade. É verdade. Aquilo que tem valor, você paga preço. Pastor, estou numa crise para arrumar trabalho. Falei, irmão, vem aqui, vamos orar junto. Eu estou orando de madrugada na minha casa. Vamos orar 3 horas da manhã junto comigo. Não, pastor, não dou conta. Esse horário é porque não tem valor para você. Então não fale que você quer alguma coisa se você não tem disposição de pagar preço. O preço que você paga por algo, fala o quanto realmente você se importa por aquilo. Já parou para pensar nisso? Irmãos, tem gente que paga milhões num quadro, irmãos. Meu Deus, eu faria até mais barato para o cara. Tem uns quadros, irmãos, que é um risco. E aí o povo chega, isso é arte. Eu falei, não, mas isso é rabicho de menino, mano. Meu filho, eu vendo você, quanto você pagou? 1 milhão. Eu falei, rapaz, eu faço 100zinho. 100zinho, meu amigo. Mas o cara paga alto porque ele acredita que aquilo tem um valor. Quero te falar, o preço que você paga está falando realmente o valor que tem para você. Se você não paga um preço, é porque aquilo não tem valor nenhum para você. Posso falar uma coisa aqui para os irmãos? Quantos têm filhos? Nossa, a igreja aqui é geradora mesmo de criança. Queria perguntar uma coisa para os irmãos. Se você dá um presente para o seu filho, mas seu filho já pega, quebra, deixa de canto, você sente alegria em dar alguma coisa para ele? Porque ele não deu o devido valor. Deus traz e te abençoa com alguma coisa, mas você então não cuida, não dá o devido valor. Você acha que há alegria nisso? Quando o Senhor te dá? Não há alegria. Mas Deus é bom, irmãos, Ele sempre nos dá a oportunidade de novo. Meu filho, você não respondeu na primeira, eu vou te dar de novo. Isso é graça. Isso é graça. Você não cuidou da primeira vez, meu filho, eu vou te dar a oportunidade de novo de você cuidar. Sabe o que significa isso? Graça. Eu gostaria que levantasse as mãos e ficassem com as mãos levantadas aquele que por algum motivo não cuidou bem daquilo que tinha valor. Levante a sua mão e fica com ela levantada. Eu vou orar pela segunda oportunidade agora na sua vida. Eu acredito que Deus vai te dar uma oportunidade de novo, de você cuidar
com algo que você achou que não tinha valor, mas hoje você vai ver restauração. Pai, no nome de Jesus, essas mãos levantadas, ó Pai, são pessoas que reconhecem que não deu o devido valor, ó Pai, nas áreas que o Senhor sabe, que Ele sabe, mas eu creio também do Deus da graça, do Deus que restaura, do Deus que nos dá oportunidade. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro restauração, em o nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém. Amém. Glória a Deus. Quer falar mais algo importante também para os irmãos? Não fuja das crises. Como assim, pastor? Irmãos, tem crises que Deus levanta na nossa vida para nós superarmos, para amadurecer. Irmãos, alguém já viu como é que funciona uma lagarta quando se transforma em borboleta? Ela vai para um casulo, já viu como é que é o negócio? Alguém já viu? O povo rico aqui não viu, né? Quantos já viram? É só eu dar uma pressãozinha, o povo já entrega o jogo rápido. Deixa eu te contar. Às vezes a gente como criança, a gente vê lá, ela no casulo e a gente sabe que ela vai virar uma borboleta. Aí a gente quer acelerar o processo. A gente quer ir lá e abrir o casulo. Você sabe o que você faz? Você vai acabar matando a borboleta. Você não está deixando ela romper na pressão dela. Deixa eu te falar, irmãos, a borboleta tem a pressão dela, e você tem que deixar. Não adianta você querer ajudar na sua força. Não fuja das crises. Tem crise que vai te levar para amadurecer. Eu não estou falando para você querer enfrentar o pecado, porque o pecado você foge. Mas eu estou falando para você enfrentar as crises, olhando, falar, o Senhor vai me levar a vencer. Davi não fugiu do gigante. Davi enfrentou o gigante. E porque ele enfrentou o gigante, ele foi aprovado. Agora eu te pergunto, e aquele que não enfrentou o gigante, chamado Saul, e todos os soldados, eles não quiseram enfrentar a crise. Sabe o que aconteceu com Saul? Nada. Saul se tornou o maior referencial hoje na palavra de Deus daquilo que você não deve fazer. Então presta atenção, os irmãos que chegaram do Brasil, os irmãos que estão aqui, não fuja das crises, porque a crise é tempo de oportunidade para você ter uma grande vitória e conquista em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Olha o que a palavra de Deus diz. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da fé opera a paciência. Sabe? Tenha, porém, a paciência, que é uma obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Sabe o que Deus está falando? Saiba encarar as tribulações, as crises. Em outras palavras em inglês, overcome. Quem não falou amém porque não entendeu, né? Está lá em Tiago capítulo 1, versículos 2 ao 4. É tempo então de você enxergar as crises como tempo de oportunidade. Eu quero falar algo para você que está na internet me ouvindo, que vai me ouvir. Se você está no Brasil, Brasil vai se tornar tempo de oportunidade para aqueles que responderem em o nome do Senhor Jesus Cristo. Vai ser um tempo de conquista naquele país para aqueles que perseverarem em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vocês que estão aqui, é tempo de perseverar em meio às crises. Glória a Deus. Fala para o seu vizinho, você vai conquistar perseverando em meio às crises. Penúltimo que eu quero mencionar com os irmãos, ouça Deus. Anteriormente nós falamos, ouça um homem levantado por Deus, porque Deus fala através de uma pessoa na sua vida. Mas Deus também tem aquela voz suave. Irmãos, quantos já ouviram aquela voz suave de Deus, falando, ministrando conosco? Já viu aquela voz suave de Deus operando? Nossa, eu conheço essa voz. Eu sei quem é Deus. Olha, Deus tá se movendo em mim. Então, aprenda a ouvir a voz de Deus. Pastor, eu não sei ouvir Deus. Irmãos, eu costumo falar que a gente nasce com um clique dentro da gente. Quando você peca, você sabe, você fica incomodado. É Deus que está falando com você, irmãos.
Você tem aquela voz suave dentro de você. Você tem aquela voz que quando começa a agir, tem alguma coisa que está me incomodando. É Deus falando com você. Perceba quando Deus está falando com você. Você tem que gerar essa intimidade de ouvir Deus. Eu sei quando Deus está falando comigo, irmãos. Eu sei quando Deus está me desafiando a alguma coisa. Eu sei quando Deus está me levando a superar situações ou assumir responsabilidades. Eu percebo quando Deus me direciona a falar algo. Eu percebo isso. Essa é a voz suave que nos conduz a toda a verdade. Você tem que aprender com um relacionamento com Deus a ouvir a voz de Deus. Pastor, como que eu aprendo a ouvir a voz de Deus? Quanto mais eu me relaciono com a minha esposa, mais eu percebo aquele olhar para mim quando ela não gosta de algo. Às vezes eu quero filmar minha esposa arrumando o cabelo. E eu tenho algumas filmagens particulares do cabelo dela. Ela correndo atrás de mim e eu filmando. Aquele olhar dela já conta tudo. Tudo. Por quê? Porque quanto mais eu me relaciono com a minha esposa, mais intimidade eu tenho com ela, mais eu percebo aquilo que agrada ou não agrada a minha esposa. A igreja aqui já conhece algumas coisas minhas. Eu estou aqui esperando para passar o vídeo, né? Aí os irmãos já começam, Deus tem misericórdia. Ajuda os irmãos lá daquela mesa, Pai, Deus tem misericórdia, opera um milagre agora, o pastor Márcio está ficando bravo. O pastor Márcio está ficando bravo. Porque os irmãos já conseguem perceber a minha fisionomia. Quanto mais nós caminharmos juntos, mais você vai aprender a me entender. Da mesma forma com Deus, quanto mais intimidade você gera com Deus, mais percepção do Pai você passa a ter. Glória a Deus. Então, pastor, como que eu vou crescer nisso? Tendo intimidade com Deus. A Bíblia diz lá em João capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Olha que interessante. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Uma maneira de você perceber que tipo de filiação que você tem com Deus é ouvir a voz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. E por último, tome a sua cruz. Olha, irmãos, nós achamos que sempre os outros é que devem tomar a cruz. A gente sempre acha que o outro é que está errado. A gente sempre acha que é o outro que precisa mudar. A gente acha que sempre é o outro que precisa responder. A gente acha que sempre é o outro que fez a bobagem. Marido e mulher, o marido é tão cabra. Não era abençoado que eu ia dizer, não. Mas como a gente está gravando, eu tenho agora que ser mais recatado. Pastor, você viu o que você falou? Então agora eu estou com... Tem uns irmãos que são mais difíceis. O cabra está errado. O bicho faz um troço esquisito em casa. Apronta uma bagunça e no final das contas põe a culpa na esposa, irmão. Como é que o cabra faz um troço desse? O cara apronta a maior bagunça em casa e no final das contas... A esposa, tadinha. E no final ainda ela fica. Tá bom, eu vou mudar. Mas também tem esposa que não é brincadeira, não. Você achou, né, que era só para os homens, né? Deixa eu dar uma cutucada agora nas irmãs maravilhosas. Florzinha de Jesus que Deus mandou. Deus mandou uma mulherada aqui para a videira, irmãos, que é só Deus na causa. Estou contando, deixa eu contar. Irmãos, é porque eu sou firme, mas se não deixar, irmãos, um dia eu chego aqui com cabresta aqui na boca, aqui com a mulherada mandando em mim. Conheça a mulherada que Deus mandou. Porque eu sou firme, irmãos. Mas tem uma mulherada aqui em casa, um chicote, lasca no lombo do marido, e o cabra lá, sim senhora, não senhora, sim senhora. Aí chega em casa, a roupa está suja. O que é isso? Você não lavou essa roupa? Não, eu vou lavar, querida. E essa vasilha? Você não lavou? Ah, pastor, não pode ajudar. Não, é responsabilidade da mulher mesmo. Vamos falar logo assim. Tem uma responsabilidade que é do homem, tem uma responsabilidade que é da mulher. O homem pode ajudar? Pode, mas a responsabilidade é da mulher.
Assim também como não pode ter inversão, onde a responsabilidade é do homem, com algumas coisas, e a mulher querer tomar o papel do homem. Há uma responsabilidade para cada um deles. Glória a Deus. Hã? Mulherada, eu conheço as obras aqui. E a Bíblia então fala, tome a sua cruz. Interessante que o Senhor Jesus disse, tome a sua cruz e me segue. Verdade ou não é? Agora, engraçado, a gente quer ficar lembrando isso para os outros. O Senhor falou para nós tomarmos a nossa cruz. Então a cruz é sua. Mas a gente fica querendo achar alguém para levar a nossa cruz, para ajudar a gente. Presta atenção, irmãos, você tem que entender que a cruz é sua. O trabalho é seu, a dedicação também é sua, a responsabilidade é sua, a resposta é sua. Mas nós queremos atribuir para alguém. Deixa eu te dizer, a responsabilidade, primeira coisa, se alguma coisa der errado na vida da igreja, primeira pessoa tem que assumir a responsabilidade, que sou eu. Depois eu vou achar nome para os outros. Mas o primeiro a chegar aqui, falei, irmãos, quero pedir perdão, não aconteceu como deveria. A primeira pessoa, por quê? Porque Deus me colocou nessa posição. Os irmãos estão me compreendendo? Mas qual que é a nossa tendência? Achar um culpado. Sempre alguém é culpado de alguma coisa. Presta atenção, tome a sua cruz, segue a Jesus, responde a Deus. Ah, pastor, meu marido não quer servir a Deus. Sirva você, minha irmã. O marido, minha esposa não quer servir a Deus. Sirva você, meu irmão. Para de ficar jogando culpa no outro para ser menino. Porque é meu marido, é porque é minha esposa, é porque é o papagaio, agora é o periquito, agora é o cachorro, agora é o pastor Márcio. Ele que é o culpado de eu não servir a Deus. Essa semana eu ouvi uma história dessa. Foi que o pastor Márcio, nossa, irmãos, vontade. Tem como eu sair fora do foco da câmera, desligar aqui, falar o que eu tenho vontade de fazer? Tome a sua cruz, amadureça, sustente, responda, posicione-se, que pare de achar culpado pelas falhas que são suas, pare de querer colocar a culpa de coisas que você quem errou. Pare de achar culpados de coisas que é você que tem que falar. Isso só mostra imaturidade. Isso mostra o quanto infantil você é. Isso fala do quanto você ainda não cresceu. Assuma as suas responsabilidades. Eu já falei isso. É tão interessante. Gente do céu. Só o pastor que é errado nas histórias. Não tem um pastor para falar, não, esse pastor é de Deus, todo pastor é errado. Estou em crise, porque os pastores erram. Meu Deus, eu não aguento. Será que alguém pode chegar e falar, olha, eu errei, eu não quero errar de novo, eu quero ser aprovado, eu quero tomar minha cruz. Isso mostra que você está amadurecendo. Vou te dizer, irmãos, bem claro, o pessoal pode subir. É muito ruim você ter a ausência de referenciais na sua vida. O paizinho morreu, eu tinha 8 anos de idade. E quando você não tem um referencial de um homem presente, parece que o tempo inteiro você fica na procura de um pai para você. E eu poderia muito bem ter justificativas de todas as crises que eu tive. Porque meu pai foi ausente e tal. Eu não tenho mais que ficar achando culpado para as coisas que aconteceram na minha vida. Eu tenho que responder hoje aonde eu estou. Então eu quero dizer para a igreja, tome a sua cruz. Pare de ficar achando responsáveis por coisas que você não respondeu. Hoje é tempo de você responder como homem e mulher de Deus. Para de inverter os papéis. É tempo de você responder a Deus. Eu poderia falar mais outras coisas aqui, mas essas aqui eu acredito que são essenciais para a sua vida. Já é um desdobramento muito grande se você conseguir responder nesses aspectos que eu falei. Eu não falei de coisas superficiais, eu falei de coisas profundas na sua vida. Falei de coisas que você tem que responder. E o interessante, nós ainda no final, nós podemos sair daqui e achar que, poxa, como que fulano podia ter ouvido essa palavra? Irmãos, que fulano que tinha que ouvir a palavra? É a vossa senhoria que me ouve aqui. Mudança sua, posicionamento seu, crescimento seu, alinhamento seu.
conquista sua. É tempo dessas respostas. Glórias a Jesus. Não, nós vamos terminar hoje, eu não vou fazer apelo. Porque na verdade eu acredito que essa palavra é para todos nós que estamos aqui hoje. Então, aonde você está? Sentado, de pé, de joelhos. Mas que você pudesse curvar a sua cabeça e compreender o que nós estamos falando aqui hoje. No nome do Senhor Jesus. Se você, pastor, foi tanta coisa, eu preciso ouvir de novo. Está disponível na internet, é só entrar no nosso canal lá e ouvir essa palavra. Todas as palavras que nós pregamos estão disponíveis. Ouve essa palavra, mas ora, Deus, realmente, eu quero compreender a tua palavra, eu quero mudança, eu quero maturidade, eu quero crescimento. Porque irmãos, nós estamos aqui, irmãos, para servir a Deus mesmo, nós estamos aqui de passagem. Nós vamos viver aí 60, 70, 80, 90 anos, nós estamos de passagem, nós somos peregrinos por essa terra. Nossa pátria é celestial, são as coisas do alto. Nós estamos de passagem, viva com intensidade, cumprindo o propósito de Deus hoje na sua vida. Deus, eu quero abençoar você, meus irmãos, em o nome do Senhor Jesus. Deus, o Senhor, quem nos traz a palavra, que nos traz a vitória, que nos traz a conquista, que nos traz o entendimento, que nos traz a revelação, que nos traz a compreensão. No nome do Senhor Jesus Cristo, nosso desejo é cumprir o teu propósito, pregando o evangelho, trazendo as boas novas. Não é simplesmente ter uma vida confortável e ajustada, mas é cumprir aquilo que o Senhor tem para nós, Espírito Santo de Deus. Pai, hoje é o dia que nós tomamos a ceia, lembramos, ó Pai, da cruz do Calvário, do teu sangue, do Deus que morre e que ressuscita ao terceiro dia, do Deus que foi levado aos céus, do Senhor Jesus que está à destra do Pai. Espírito Santo de Deus, que não haja em nós o conformismo do mundo, mas que haja em nós uma indignação do céu. Oh Deus, essa palavra tem que penetrar no coração das pessoas. Não é simplesmente um ajuste para coisas naturais, mas há implicações no mundo espiritual. A edificação da casa de Deus, o reino do Senhor sendo estabelecido, a tua vontade sendo espalhada, a tua vontade sendo gerada, Espírito Santo de Deus. Pai, nós queremos ser pessoas que sejamos sensíveis à tua direção, mudança de mentalidade, no nome do Senhor Jesus. Quero agradecer você que ficou conectado conosco até agora, tenho certeza que você foi ricamente abençoado. Se você quer entrar em contato conosco, você pode entrar pelo site www.videiraflorida.com ou mandar um e-mail para nós no videiraflorida@gmail.com. Fica na paz do Senhor Jesus.